Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa série O Livro dos Espíritos? Vamos lá? A gente avança para o capítulo 2. A gente finalizou o capítulo 1, falamos 16 perguntas sobre Deus. E agora a gente vai conversar sobre os elementos gerais do universo. Questão 17. Allan Kardec pergunta aos espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? O que vocês acham? Será que nós podemos saber já, nesse estado evolutivo em que estamos, o princípio das coisas? Os espíritos respondem de maneira enfática: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Como assim? Por que que não? Gente, como que a gente faz com os nossos filhos? A gente tem crianças lá. Quando desencarna alguém, quando morre alguém próximo à família, a gente não chega falando em termos científicos, mesmo sendo espírita, conhecendo talvez um pouco mais sobre o que acontece após a morte, a gente não vai falar para uma criança de 2 anos dessa maneira. Então a gente vai falar de uma maneira que ela possa compreender sem se desesperar, né? Conforme a criança vai crescendo, essas notícias vão mudando o tom, até que chega uma idade em que você pode esclarecer para ela, né, um pouco mais o que está acontecendo, por que desencarnou, para onde que vai, né? E assim é dentro da ciência. Nós não vamos ter acesso a informações que não sejam pertinentes à nossa evolução. Deus criou tudo de uma maneira perfeita, que conforme nós vamos avançando o intelectual, nós vamos tendo acesso às informações e assim vamos conhecendo um pouco mais. Então, o véu vai sendo tirado, descortinado, conforme nós avançamos o nosso intelectual e a nossa moral, principalmente a nossa moral. Porque se nós tivéssemos acesso a todas as coisas, como é criado tudo, né, a gente poderia fazer coisas equivocadas. Mas a física quântica, né, que é a física mais avançada, né, sobre as partículas e não só sobre o átomo para cá, digamos assim, né, que avança no sentido das micropartículas, partículas subatômicas. Então avança a física quântica provavelmente vai avançar nesse sentido e vai desvendar um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre a antimatéria, sobre outros tipos de matéria, sobre outros tipos de frequência vibratória, outros universos paralelos que são os mundos espirituais, o mundo que é o mundo espiritual, o seu fracionamento, né? Então, vamos com calma e a ciência vai avançando, mas a gente vai ter muitas e muitas novidades com a física quântica, muitas coisas, né? Já pensou, né? Daqui a pouco vão se ter aparelhos que com certeza vai dar para a gente captar o mundo espiritual. Quem sabe dialogar com pessoas do mundo espiritual. E isso não é uma realidade tão longe, né? Quem imaginaria que nós conversaríamos com o celular vendo a outra pessoa? A maioria de nós não tem conhecimento de como que funciona essa tecnologia. E é óbvio, muito provavelmente, quando acontecer a questão do avanço tecnológico nos possibilitando conversar com essa outra frequência vibratória, que é o mundo espiritual, a gente vai ter um pouco de dificuldade de compreender, mas isso vai acontecer, né? Nós precisamos avançar, é claro, no sentido moral, mas o intelectual também vai avançando e a gente vai percebendo que isso está se aproximando, né? Esse restante de mundo que nos cerca, que é o mundo espiritual, as ondas eletromagnéticas que não são captadas pelos nossos 5 sentidos, com certeza num futuro muito próximo, nas próximas décadas, serão aperfeiçoados os utensílios domésticos, digamos assim, né, os aparelhos, para que possamos ter acesso, né, a esse mundo espiritual. Beleza, gente? Então, daqui a pouco a gente volta com a próxima questão. Um abraço.